Começa hoje o julgamento do presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Permanente dos Povos. O presidente da República é acusado de ter cometido crimes contra a humanidade e de ter adotado postura autoritária no período da pandemia de Covid-19. O Tribunal Permanente dos Povos não possui poder de punição, mas uma possível condenação poderia se somar a outros constrangimentos nacionais e internacionais contra o governo brasileiro. A reportagem é de Júlia Pereira. O Tribunal Permanente dos Povos inicia nesta terça-feira o julgamento da conduta do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao longo da pandemia de Covid-19. Bolsonaro será julgado por crimes contra a humanidade cometidos no período, por ataques contra minorias e ameaças à democracia brasileira. Entre as populações mais atingidas pela atuação do governo brasileiro estão os povos indígenas. Em coletiva de imprensa, Dina Mantuchá, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, uma das entidades que levaram a denúncia ao Tribunal Permanente dos Povos, lembrou do desamparo da população indígena pelo governo Bolsonaro durante a crise sanitária. Até esta segunda-feira, mais de 71 mil casos de Covid entre os indígenas já haviam sido confirmados, com 1.308 óbitos e 162 povos afetados. Eu acho que passar esse tribunal analisar essas omissões e ações do Estado brasileiro nesse contexto que o Estado tenta passar para a comunidade internacional que o Brasil está tudo bem, que o Brasil está tudo ok, que é só falácias, né? Eu acho que é bom a gente ter espaços como esse para a gente poder não só debater, mas principalmente apontar os caminhos e penalizar, ou pelo menos sinalizar de alguma forma que o Estado brasileiro tenha cometido ações e omissões que afetam diretamente a vida dos povos indígenas. Então, não só dos povos indígenas, mas também é um público que, no contexto de pandemia, foi uma das populações mais que sofreram com o impacto, né, ocasionado principalmente pela omissão do Estado brasileiro. O Tribunal Permanente dos Povos examinará ainda as violações cometidas por Bolsonaro, que atingiram também a população negra ao longo da pandemia de Covid-19. Vânia Santana, ex-secretária de Direitos Humanos do Rio de Janeiro e integrante da Coalizão Negra por Direitos, relembrou a primeira vítima da doença no Brasil, uma mulher negra de 63 anos, empregada doméstica, que contraiu a doença após sua patroa, que morava no Alto Leblon, bairro da Zona Sul do Rio, voltar de viagem da Itália, país, na época, com maior número de mortes pela Covid-19. Jamais esqueci que a primeira brasileira identificada com Covid-19 foi uma empregada doméstica do Rio de Janeiro, que vivia nas dependências, trabalhava e vivia na casa de sua patroa, num dos bairros mais nobres, se não o mais nobre do Rio de Janeiro, que é o Leblon. Não adianta ter apenas uma primeira mulher negra profissional de saúde vacinada. É muito importante que a gente se lembre daquela que primeiro tombou. Outro grupo atingido pelas violações cometidas pelo presidente da República ao longo da pandemia de Covid-19 é dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde. Dados coletados pela pesquisa Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas revelam, por exemplo, que 54% desses profissionais passaram por sofrimento psíquico e que 63% não receberam a quantidade suficiente de EPIs para a utilização no ambiente de trabalho no período. Denise Mota Dal, secretária subregional da Internacional de Serviços Públicos, comenta que neste primeiro dia de julgamento serão apresentados novos dados demonstrando o agravamento das condições de trabalho dos profissionais da área da saúde. Nós vamos apresentar dados que, inclusive antes da pandemia, demonstram muito disso do que já foi citado, a erosão da democracia. A desativação de espaços de negociação coletiva, de diálogo social, que quando chegou a pandemia foram mantidos desativados e agravaram mais ainda as condições de trabalho de quem precisava atender e proteger a população e estar protegido para desempenhar suas funções com boa qualidade. Até o momento, o governo brasileiro ainda não informou se enviará algum representante ao julgamento.
A Secretaria do Tribunal Permanente dos Povos notificou, via correio eletrônico e físico, a representação diplomática brasileira em Roma, assim como o Itamaraty e o Palácio do Planalto, 30 dias antes da realização das sessões. O recebimento foi acusado. O órgão internacional não tem poder condenatório. No entanto, conforme lembrou Heloísa Machado, advogada e apoiadora jurídica da Comissão Arns, o julgamento tem como objetivo principal impedir que posturas semelhantes à de Jair Bolsonaro sejam adotadas por futuros governos. Mas o nosso objetivo principal, e isso é importante ficar marcado, como Vânia Santana disse lindamente, é permitir que os povos brasileiros afetados e super afetados pela pandemia, em razão das discriminações estruturais que o Estado brasileiro fomenta, tenham a sua voz ouvida por uma instância relevante de repercussão, para que isso não mais se repita, para que a gente não permita nunca mais que um governo adote uma estratégia consciente de propagação da pandemia dentre a sua população. O primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Permanente dos Povos acontece nesta terça-feira, 24 de maio, a partir das 9 horas da manhã, em sessões simultâneas na sede do órgão em Roma e em São Paulo, na Faculdade de Direito da USP. Também será possível acompanhar o julgamento pelo canal de YouTube da Comissão Arns. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.